Olá, professor Alex Naldo. Prosseguindo no nosso curso de termologia, chegou a vez da Lei Geral das Trocas de Calor, de calorimetria, no nosso material didático, livro 2, Física 1, aula número 8. Então vamos prosseguir. Bom, conceito de sistema físico isolado é um sistema que não realiza troca de calor com o ambiente externo. Apenas os elementos integrantes internos do sistema trocam calor entre si. Calorímetro é um modelo de sistema isolado que não permite a troca de calor com o meio exterior. O calorímetro em si pode trocar ou não calor com os demais integrantes internos do sistema. Então, um exemplo típico de calorímetro é uma caixa de isopor, por exemplo, utilizada para acondicionar produtos quentes ou frios, né? Então, nós temos aqui a parede, nós temos aqui a tampa do recipiente, tudo aqui isolante térmico, e aí nós vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que aqui dentro existe um corpo quente, que é esse corpo aqui na cor roxa, e ao lado desse corpo quente existe um corpo frio, que é esse corpo verde aqui. Bom, o que vai acontecer? Corpo quente, corpo frio, ambos em contato, vai acontecer fluxo de calor. O calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Mas é possível que também o calor flua para a parte interna da parede do calorímetro. Então, esse calorímetro aqui, se ele tiver uma determinada capacidade térmica, vamos supor que essa camada mais interna da parede dele é capaz de trocar calor com os integrantes do seu ambiente interno. Então, é possível aqui também que haja escape de calor para a parte da parede mais interna do calorímetro. Quando isso acontecer, a questão vai dizer qual é a capacidade térmica ou calor específico do material do calorímetro. O que importa é que não aconteça troca de calor com o meio externo. Nenhum calor deve fluir para cá. Esse seria um calorímetro ideal. Apenas os elementos internos, incluindo até a própria parede interna do calorímetro, pode aqui trocar calor entre si. Okay? Então, trocas de calor é o processo que se dá ao colocarmos em um sistema isolado, um calorímetro, corpos com diferentes temperaturas. Nesse processo, o calor fluirá dos corpos mais quentes para os mais frios, até que todos atinjam o equilíbrio térmico. Nós vamos ver em aula futura os processos de trocas de calor, por condução, por convecção ou por irradiação. Bom, a primeira lei da termodinâmica é uma lei da conservação da energia, mas ela não define qual é o sentido natural do fluxo do calor. Para isso, a segunda lei da termodinâmica, ela deixa essa orientação. O calor sempre flui naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Para que aconteça o caminho inverso, é necessária a realização de um trabalho, como acontece, por exemplo, nas geladeiras, onde existe o trabalho de um compressor, que faz com que seja possível retirar calor do ambiente frio e despejá-lo no ambiente quente. Mas isso acontece através de um meio artificial, de um mecanismo que realiza trabalho sobre o gás trabalhante, que faz parte ali do esquema da geladeira, ok? Mas naturalmente o calor flui sempre do corpo mais quente para o mais frio. Lei geral das trocas de calor. Em um processo de troca de calor no sistema isolado, o módulo da quantidade de calor cedido pelos corpos mais quentes é exatamente igual ao módulo da quantidade de calor recebida pelos corpos mais frios. Isso aqui também é uma lei de conservação da energia. Então, em módulo, a quantidade de calor cedido é exatamente igual à quantidade de calor recebido. O que sai de cá, vem para cá. Ok? Bom, quem cede calor é o corpo mais quente. Quem recebe calor é o corpo mais frio. Mas isso acontece até que ambos tenham a mesma temperatura.
Enquanto tiver um mais quente e um mais frio, existe então essa transmissão do calor, ok? O corpo que cede calor, ele vai ter um sinal algébrico negativo, porque ele está perdendo calor. Enquanto que o calor recebido vai ter um sinal algébrico positivo, por estar recebendo calor. Quem cede calor tem variação de temperatura menor do que zero. Quem recebe calor tem variação de temperatura maior do que zero. De forma que, como as duas quantidades têm o mesmo módulo, só que com sinais contrários, a soma dá zero. E é essa a equação que nós vamos utilizar para resolver as nossas questões. Então vamos praticar. Vamos, nesse vídeo, fazer as atividades de sala dessa parte de lei geral das trocas de calor. Num próximo vídeo, vamos resolver as atividades propostas. Então vamos lá, isso está no livro 2, na parte Física 1, aula 8. Então vamos lá. Annelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. Coloque então a garrafa, uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar a uma temperatura inicial, θ inicial. Considerando-se a capacidade térmica da garrafa igual a 100 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café igual a 1 caloria por grama grau Celsius, e após algum tempo a temperatura de equilíbrio do sistema da garrafa café ter atingido 60 graus Celsius, pode-se afirmar que o valor de θ0, ou seja, da temperatura inicial do café em graus Celsius, é de quanto? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o equilíbrio térmico ele se dá a uma temperatura final de 60 graus Celsius. E nós sabemos que a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida tem que dar zero. Bom, a quantidade de calor cedida é decorrente do café quente que é colocado dentro da garrafa térmica, ok? Então isso daqui é o calor cedido, enquanto que a quantidade de calor recebido é recebido pela garrafa. Ok? Isso daqui é calor recebido. Pronto. Bom, o que é que nós vamos fazer? Como a soma dos dois tem que dar zero, vamos lá. MC, calor específico do café, variação de temperatura do café, mais capacidade térmica da garrafa, vezes variação de temperatura da garrafa, tudo isso daqui vai dar zero. Ok? Lembre-se que quantidade de calor sensível é massa, calor específico, vezes variação de temperatura, mais massa vezes calor específico é a capacidade térmica. Então a fórmula do calor sensível também pode ser escrita assim: capacidade térmica vezes variação de temperatura. Como ele já deu a capacidade térmica da garrafa, então nós colocamos aqui direto o valor Czão para a garrafa. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A massa do café, 200 gramas. O seu calor específico, aqui ficou muito grande esse C, né? Vamos diminuir um pouco o tamanho dele, porque aqui é calor específico. Ok? Então aqui é 1, ele deu aí na questão, e a variação de temperatura. Bom, temperatura de 60, que é onde acontece aqui o equilíbrio térmico, temperatura final, menos a temperatura inicial do café. Tá? Por outro lado, nós temos da parte da garrafa, capacidade térmica igual a
100 calorias por grau Celsius, e uma variação de temperatura final é do equilíbrio térmico e a inicial da garrafa é 20. Olha aqui, ó. Então, Ana Elise lava a sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. Então, essa também é a temperatura interna ali da garrafa, tá? Então, isso aqui igual a zero. Então, nós vamos ficar com 200 vezes 60. Então, aqui, ó, 6 vezes 2, 12, com mais 3 zeros, tá? Menos 200 θ inicial, mais, bom, aqui dentro nós vamos ter como valor 40, essa variação, 40 vezes 100, 4.000. Pronto. Então, vamos ter aqui menos 200 θ inicial. Bom, aqui nós vamos ter agora mais 1.600, ou melhor, 16.000, né? 12.000 mais 4.000, 16.000 igual a zero. Então, nós vamos ter aqui, ó, a temperatura igual a menos 16.000 dividido por menos 200. Então, cortando aqui, aqui e aqui, nós vamos ter 80 graus Celsius, é a temperatura, então, inicial do café. Letra E. Ok? Segunda questão. Deseja-se que um peixe de capacidade térmica, então a capacidade térmica do peixe, igual a 400 calorias por grau Celsius. Inicialmente, temperatura inicial do peixe igual a 20 graus Celsius. Tem a sua temperatura baixada para 0 graus Celsius. Então, temperatura final do peixe igual a 0 graus Celsius. No local em que isso será feito, a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius e o seu calor latente de fusão, então, para o gelo, vai ser de 80 calorias por grama. A quantidade de calor que será extraída desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo inicialmente a 0 graus Celsius igual a quanto? Então, nesse caso, veja, a mesma coisa, o calor cedido somado com o calor recebido vai ter que dar igual a zero. Quem está cedendo calor aí é o peixe. O peixe tem uma capacidade térmica e tem uma variação de temperatura. Enquanto que o gelo em contato com o peixe está derretendo. Então, estamos falando aqui de calor latente agindo no gelo. Isso aqui vai dar zero. Então, nós temos para o peixe capacidade térmica de 400, variação de temperatura. Temperatura final do peixe tem que ser zero. A inicial é 20 graus, de acordo com a questão. Ok? Bom, do outro lado nós temos a massa do gelo que vai ser derretida e aqui o seu calor latente de fusão, que é 80. Bom, então, resolvendo aqui essa questão, nós vamos ter menos 8.000 mais 80m igual a zero. 80m igual a 8.000. Corta esse com esse aqui, então vai dar uma massa de 800 sobre 8. Vai dar uma massa, então, de 100 gramas. Então, essa é a massa do gelo que tem que ser derretido a partir de 0 graus Celsius para fazer com que o peixe saia de 20 graus e fique na temperatura de 0 grau. Ok? Então, letra B. Terceira questão. Um médico quer aplicar em um paciente compressas de um gel que age a temperatura de 15 graus Celsius. Ele possui um recipiente com meio litro de água. Então, isso aqui já é uma informação que nós temos que capturar. Ok? O volume da água líquida igual a meio litro. E a temperatura inicial da água líquida. Ele diz aqui que a temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Bom, e necessita baixar essa temperatura para 15. Então, a temperatura final dessa água líquida tem que ser de 15 graus Celsius. O médico pensa em misturar certa massa de gelo na água para alcançar seu objetivo e possui esferas de gelo de 5 gramas cada. Então, massa
das esferas de gelo igual a 5 gramas cada uma. Pronto. Ele sabe que o calor específico do gelo vale 0,5, então o calor específico do gelo igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. O da água vale 1, o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, L do gelo, igual a 80 calorias por grama. Bom, ele deu essa densidade aqui, a densidade da água, 1 kg por litro. Com essa informação, você já vem para cá e já resolve isso daqui em termos de massa. Se 1 litro tem massa de 1 kg, meio litro tem meio quilograma. E isso daqui pode ser convertido em 500 gramas de água. Okay? Então, nós já sabemos a massa de água que vai entrar no sistema aí. Bom, se o gelo está inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, então temperatura inicial do gelo igual a menos 10 graus Celsius. O número de esferas de gelo de que o médico necessitará para atingir o seu objetivo será de aproximadamente quanto? Então ele quer o número, ou seja, o número de esferas vale quanto? Veja, ele não está pedindo a massa total do gelo, é o número de esferas. O que nós vamos fazer aqui? Mesmo procedimento, calor cedido mais calor recebido vai ser igual a 0. Okay? Então nós vamos fazer aqui o seguinte: M C vezes variação de temperatura, tudo isso daqui da água líquida, que é essa água que está a 25 graus Celsius e tem que ir a 15, isso daqui tudo somado com o aquecimento do gelo, M, aliás, eu vou chamar esse cara aqui, para não confundir com a massa do gelo, essa massa d'água eu vou botar o M maiúsculo. Agora a massa do gelo eu vou chamar de Mzinho. O gelo está a menos 10 graus. Para que ele comece a derreter, ele tem que ser elevado a 0 grau. Então aqui nós temos M, C, delta θ para o gelo. Depois que esse gelo chega a 0 grau, ele precisa passar pelo derretimento. Então M vezes L. E depois todo esse gelo aqui derretido vai se transformar em água a 0 grau, que tem que chegar a 15 graus. Então nós vamos ter essa mesma massa do gelo, C vezes delta θ, só que aqui do gelo. Bom, tudo isso daqui ó, é água que veio do gelo, não é? Que foi fruto do derretimento do gelo. Bom, a soma de tudo isso tem que dar igual a 0. Se a gente fosse identificar quem é a quantidade de calor cedido e recebido, ficaria assim. Quem é que está fornecendo calor para o sistema? É somente essa parcela aqui, ó, a da água quente. 500 gramas de água a 25 graus Celsius. Quem é que está recebendo o calor? O gelo que esquenta, o gelo que derrete e vira água e a água que esquenta decorrente do gelo. Então, essa parte toda está aqui. Nós vamos ver que essa parte da frente, que é o calor cedido, ela tem um sinal algébrico negativo. Toda essa parte de cá, que é o calor recebido, ela tem um sinal algébrico positivo. Como os módulos são iguais, a soma dá 0. Tá? Então vamos voltar para cá para poder fazer então as nossas contas. Aqui então vai ficar 500, que é a massa da água, vezes calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura. A temperatura final da água tem que ser 15, a inicial é 25. Depois, nós temos a massa do gelo. O calor específico do gelo é 0,5. E esse gelo, ele está a menos 10 e tem que ser elevado a 0. Então, a temperatura final dele é 0
menos a inicial, que é menos 10. Pronto. Depois, nós temos que derreter o gelo. Então, a massa dele vezes o calor latente de fusão, 80. E depois, vamos trabalhar com o aquecimento da água, que foi fruto do derretimento do gelo. Ela tem a mesma massa do gelo. Agora, como já é água líquida, o calor específico é o da água. E a variação de temperatura. A temperatura final tem que chegar a 15 e essa água estava inicialmente a 0. Então, a soma de tudo isso daqui tem que dar 0. Ok? Então, fazendo aqui a multiplicação, aqui vai ficar menos 10 vezes 500. Então, menos 5.000. Menos 5.000. Do outro lado vai ficar 10 vezes 0,5, então 5m, mais 80m. E do lado de cá, 15m. Isso aqui tudo vai dar igual a 0. Então, eu posso dizer que 5 mais 15 dá 20, 20 mais 80, 100m. E passar esse menos 5.000 para o outro lado, 5.000. Então, cortando esse zero aqui, esses dois com esses dois, nós temos que a massa de gelo que tem que ser derretida, para que isso aconteça aí, derretida e depois a água aquecida, a massa de gelo toda tem que ser de 50 gramas. E veja que existe nas alternativas a opção 50. Mas isso daqui não é o que ele está perguntando. Ele não está perguntando a massa do gelo. Ele está perguntando o número de esferas. Então, vamos lá. O número de esferas vai ser calculado como? Esse N. Você vai ter que pegar a massa total do gelo, que é de 50 gramas, e dividir pela massa de cada esfera. Cada esfera tem 5 gramas. Então, isso daqui vai dar um número de 10. Ele precisa de 10 esferas para que o procedimento aconteça. Alternativa, letra A. Então, última questão agora das de sala. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. A tabela a seguir apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Então, temos aqui uma garrafa que teria o selo tipo A. Ela teria uma variação de temperatura menor do que 10% depois de 6 horas. Uma do tipo B teria uma variação de temperatura de 10 a 25% depois de 6 horas. Então, vamos lá. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 e a outra a 40 graus Celsius. Então, aqui seria a água fria em relação a essa outra daqui, que seria a água quente. Na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Então, a garrafa é fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus. Bom, qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Então, aqui nós temos o seguinte, para a água fria, nós temos que a massa dela, a massa que eu vou chamar de M1, é igual a massa total sobre 3, é 1/3 da massa total. E a temperatura dessa água é de 10 graus Celsius. Para a água quente, nós teremos uma massa, que eu vou chamar aqui de M2, que é 2/3 da massa total. E ela teria uma temperatura, que eu vou chamar de θ2, igual a 40 graus Celsius. Então, o que nós temos que fazer aqui é encontrar a temperatura do equilíbrio térmico. Quanto vale essa temperatura do equilíbrio térmico? Para depois calcularmos
a variação sofrida por essa temperatura depois de 6 horas. E aí vamos poder determinar o percentual dessa variação. Ok? Então, vamos lá. Primeiro nós temos que a quantidade Q1 mais a quantidade Q2, a quantidade de calor recebida pela água fria mais a quantidade de calor cedida pela água quente, vai ter que dar 0. Então, vamos lá. Aqui vai ficar M1C vezes temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água 1, que é a fria, mais M2C, é o mesmo material, né? Água. Então, mesmo calor específico. E aqui, temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água 2. Tudo isso aqui vai ter que dar 0. Então, substituindo, quanto é a massa M1? É 1/3 da massa total. Vezes C, vezes temperatura de equilíbrio, menos a temperatura da água fria, que é 10. Do outro lado, quem é M2? É 2/3 de M. C, água, né? Calor específico, temperatura de equilíbrio, menos aqui 40, que é a temperatura da água quente inicialmente. E isso daqui tudo vai ter que dar igual a 0. Aí nós podemos fazer o seguinte, nós podemos observar que o termo MC/3, ele está aqui e ele também está aqui. Então ele pode ser posto em evidência e depois cortado com 0. E aí vai ficar assim, ó, do lado de cá sobrou apenas temperatura de equilíbrio menos 10. Desse lado de cá, esse 2 multiplica aqui dentro, ok? Então fica mais 2 vezes a temperatura de equilíbrio menos 80. Tudo isso aqui dando 0. Ok? Então aqui a soma vai dar 3 temperatura de equilíbrio menos 90, menos 10 menos 80 menos 90, igual a 0. Então a temperatura do equilíbrio térmico vai ser 90/3. A temperatura do equilíbrio, então, é de 30 graus Celsius. Agora, qual foi a variação sofrida após 6 horas? Após 6 horas, você tem o seguinte, ó, a temperatura sofreu uma variação de, vamos lá, o módulo dessa variação foi de quanto? Temperatura final foi 16, está aqui, depois de 6 horas, menos a temperatura do equilíbrio entre as duas águas, 30. Então, em módulo, isso daqui dá 14 graus. 14 graus Celsius. Ok? Bom, então agora nós temos que fazer apenas o percentual, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, que o x vai ser igual a 14/30 vezes 100. Quanto 14 é em percentual em relação a 30, né? Isso aqui vai dar quase metade, né? Perto de 15 ali, então vai dar 46,7%. Então, essa daqui seria uma garrafa térmica do tipo D. 46,7%, entre 46% e 55%. Ok? Bom, então aqui nós concluímos as atividades de sala. No nosso próximo encontro, vamos continuar com esse tema, resolvendo as atividades propostas dessa parte aí da Lei Geral das Trocas de Calor. No nosso material é a aula 8, no livro 2, parte de Física 1. Obrigado e até a próxima.